hoje eu vou cortar a parte do busto, que ontem eu terminei de fazer o drapeado. O drapeado aqui foi todo feito à mão. E aí eu preciso tirar essas partes aqui, ó. Que é a sobra do tecido. Eu achei até legal ficar assim. Se, por exemplo, eu for fazer um top, alguma coisa, talvez na próxima vez eu deixe um top e deixe esse restante de tecido aqui, ó. Talvez só com uma barrinha bem estreitinha. Mas aí eu não sei se eu vou colocar aplicação, por exemplo, na lateral. Eu vou hoje cortar o que sobrou e aí vou tentar passar já pra ver como que fica, né? Eu acho que vai sair um pouquinho dessas marcas, mas não tudo. E aí eu já vou tentar conectar na saia, porque daí eu posso já fazer a parte interna, que vai ser como se fosse uma blusa por dentro do top. Essa parte aqui do top, ele não pode esticar. Como eu coloquei a entretela por baixo, eu acho que não vai ter problema. Então eu não vou colocar nenhuma entretela por baixo do crepe Georgette, por exemplo. Mas eu espero que não puxe tanto, porque senão eu precisaria entretelar esse tecido também, porque a hora que ele tem essa elasticidade, se eu for puxar para ajustar, por exemplo, na parte das costas, ele vai acabar cedendo, né? E aparecer o tecido de baixo, tipo, sair do ilhós, de dentro do ilhós, no caso. Então, o ideal, na verdade, é entretelar isso daqui, né? Se for colocar o ilhós, mas eu acho que não vai mover, porque eu entretelei toda a parte de dentro aqui, ó, do top. Vamos ver. Olha a diferença, essa é a parte aqui que eu já passei. Você vê que ele ainda fica com os pontinhos aqui, ó. Eu poderia até tirar, né, mas é que eu quero deixar ele bem preso. E aqui é como tava antes, ó. Vou passar essa parte aqui pra vocês verem a diferença. Agora eu só vou ligar essa parte do forro, que é o mesmo tecido, só que eu não entretelei essa parte do forro na parte da frente, que é essa daqui que eu finalizei agora. Eu ia colocar a barbatana aqui, na parte do busto, mas eu não tenho muita opção de barbatana, eu tenho só aquela de plástico. Aí eu não sei se vai ficar... Federico? Oi, Federico! Federico! Eu pisei na escada e já veio com... Oi, Federico! Federico! E agora? Eu acho que eu não vou colocar nessa parte do busto, porque como eu tô usando o ilhós pra amarrar nas costas e o tecido é bem grosso, eu acho que eu não vou precisar. Uma outra vez eu coloco. Agora eu só vou, então, conectar a parte do forro na parte da frente e depois eu vou começar a franzir a saia. Acabei utilizando a barbatana no forro, mas eu usei essa barbatana flexível aqui. Eu trouxe ela do Brasil. É bem flexível. E aí eu coloquei toda a parte do forro. Eu falei que não ia colocar, mas acabei aproveitando, que depois não dá pra mexer, né? Aí ele fica assim, ó. Eu deixei um espacinho aqui pra costura. E agora sim vou colocar a parte de cima, porque essa daqui é a parte de dentro, ó. Mas o legal quando você coloca essa barbatana... Gente, eu não tinha linha cinza, então eu costurei com uma azul meio acinzentada.
é que ela fica... A costura, ela fica mais retinha. Depois tem que passar, né? Mas eu acho que a costura fica bem bonita também quando você coloca esse tipo de coisa, barbatana, assim. Só que é pra coisa mais estruturada também. Acabei de conectar as duas partes, então foi entretelado na parte de baixo, ó. E ele ficou bem mais durinho assim, porque dentro tem as barbatanas, né? E aí eu vou precisar passar uma costura aqui. Na parte interna eu vou passar de novo essa costura, mas ele ficou bem grosso, ó. E eu acho que também a costura que eu fiz aqui não vai soltar, quer dizer, lógico, eu fiz tudo à mão, né? E aí eu vou passar, por exemplo, uma costura aqui na parte de baixo. Vou ter que passar um overlock, né? E depois para conectar a saia. Então vai ficar basicamente assim o top. E aí eu preciso cortar aqui as sobras de linha. Mas eu gostei como ficou aqui bem estruturado. Ele é um decote mais desenhado. Aqui na parte ele é mais arredondado aqui na parte de cima. Vou colocar no manequim para ver como fica primeiro. E aí eu tenho que passar overlock, eu tenho linha preta, branca, preta ou branca, para passar overlock, 4 cones de cada. Então, provavelmente vou passar branco, né, porque esse é um cinza mais claro. Aí eu vou ter que trocar a linha no overlock, que a gente adora. Eu terminei o top e agora eu preciso colocar o ilhós. Eu ainda não tinha colocado nessa máquina aqui, que eu trouxe do Brasil, do Balancim. O Balancim, né, que eu trouxe do Brasil. Eu comprei essa tábua aqui, lá na Ross, e aí eu furei a tábua pra colocar o Balancim, porque eu não tenho aquela parte de encaixar, a parte de baixo do Balancim. E aí eu tava só verificando qual que é o lado correto pra ele, porque eu comprei o ilhós com arruela. Então são duas partes, ó, ele vai ter aqui a parte da frente e a parte de trás. Só que antes de colocar no tecido, porque eu não quero estragar, eu tava testando e foi bom que eu testei, porque o primeiro aqui de cima ele deu errado, porque eu acho que a distância do balancim para fechar, para fazer a prensa, né, na hora que você aperta o ilhós no tecido, ele tava incorreto a distância, então eu tive que ajustar um pouquinho. E aí, eu trouxe do Brasil um furador, que é esse aqui, é o tamanho 5 que eu comprei, aí vem essa pecinha que é na parte de baixo, que eu uso, ó, e vem esse daqui que é a parte de cima. Ele tava falando que era da mesma marca, mas por algum motivo ele não tá cortando direito o tecido. Eu vi aqui na parte de baixo que parece que tá mal lixado, sabe? Eu vou ver se eu consigo lixar ele, mas ele faz um furinho, então passa o ilhós, só que ele não fura corretamente. Eu vou tentar colocar mais um, só para ter certeza que ele vai ficar bom, e aí eu vou furar o tecido mesmo. Eu só tenho medo de a hora que furar ele acabar mastigando o tecido, porque eu tenho o crepe Georgette ali também, né? Bom, eu vou mostrar aqui, eu vou virar a câmera e eu vou mostrar para vocês. Essa é a máquina, ó, se você for furar, você vai fazer a marcação aqui no tecido, logicamente. E aí você vai apertar, ele vai fazer aqui o furinho, ó. E o meu tá um furinho parcial só. E essa daqui, ó, é a matriz que a gente vai utilizar para aplicar o ilhós. Essa é a parte de baixo. E essa aqui é a parte de cima. Esse daqui é o tamanho 51, gente. E o furador é o tamanho 5. Essa parte de cima, né? E essa aqui é a parte de baixo, ó. Você vê que ela é pra ser flexível aqui, eu acho que tem uma molinha nessa parte. E aí, o que que você faz? Você coloca essa parte, ó.
que é a mais alta, você coloca a parte aqui embaixo, coloca essa pecinha, que é o que vem junto com o ilhós para aplicar, né? Na parte de cima aqui do tecido. E aí, o que vai fazer? Ele vai prensar no balancinho aqui, ó. Vamos ver se agora vai dar certo. Eu acho que eu ainda vou ter que deixar um pouco mais baixo, vamos ver. Que eu acho que não deu, não. Eu vou ter que ter mais espaço ali pra baixar ele. Então, acho que eu vou ter que aumentar aqui. 25 agora. Vou colocar aqui de novo a mesma coisa. Não, vou ter que deixar mais. 30, vai. Tirar aqui. Agora deu. Esse daqui, então, ó, fica a parte direita, que é a que tava virada pra baixo. E a parte do forro, né, vai ficar esse daqui, que você vai ver o metal, ele vai dar uma enrolada aqui, ó. Esse ficou melhor. Eu acho que agora a distância vai ficar boa. O meu medo era só do tecido esticar e ele acabar aparecendo o tecido aqui, sabe? Eu também não posso deixar ele super apertado, né? Pra não estragar, porque se estragar, pra tirar, acho que vai dar um trabalhão. Bom, gente, eu testei aqui 3 ilhós nesse tecidinho. Só que eu não vou aplicar hoje ainda, eu vou aplicar amanhã. Porque aí eu furo direitinho e só mexo com isso, né? Porque eu não quero estragar o tecido. Mas agora eu acho que a distância vai dar certinho, então amanhã eu continuo. Oi, gente, dia seguinte já, eu voltei do trabalho, dia terça-feira aqui, voltei do trabalho, tomei café, aí eu tava postando um vídeo, tava editando e postando um vídeo, e agora eu tô voltando pra terminar o vestido. Eu fiquei na última parte de pregar o ilhós, né? Eu marquei já o vestido ontem, na parte do busto, né, na parte do top, e agora eu preciso furar, ter a coragem de furar, porque se eu furar errado aí eu não vou refazer o busto, né? Então, se eu furar errado eu vou ter que dar um jeito de qualquer forma. Mas ontem eu testei um tecidinho, testei 3, testei pregando 3 ilhoses aqui no tecido. E o último que eu coloquei deu certo, então eu acho que vai ficar bom, que é esse último aqui, ó. Eu acho que vai dar certo, mas vamos ver, a gente tem que furar e colocar, eu acho que vai dar tipo 10 em cada lado, eu preciso verificar. E depois que eu fizer essa parte de pregar o ilhós, eu tenho que pregar a saia, mas a cintura ali na parte do top, ela tá bem certinha. E na saia eu vou colocar um zíper na parte de trás, né? Só que aí eu preciso medir a altura da saia de tule, porque o barrado da saia de tule, ele vai ficar... eu não posso fazer uma barra ali, porque eu vou recortar o desenho da renda, sabe? Então eu vou ter que tomar cuidado com essa parte, vou ter que experimentar. Tá super frio, hoje tá menos 19, acho que essa semana ainda vai estar um pouco frio. Sábado acho que vai começar a esquentar um pouquinho, mas esses dias tá bem frio. Bem diferente dos anos anteriores que a gente tava aqui. Esse já vai ser o 3º ano, né? Mas esse é o inverno de Indiana mesmo. A gente viu que do meio, ou no começo de dezembro já começou a esfriar. E a partir ali do meio de dezembro começou a nevar. Por exemplo, agora não é que tá nevando, mas não descongela, né? Porque como tá super frio, menos 19, muito frio mesmo. Então não dá esse tempo de descongelar a neve. Mesmo que dê um solzinho, acaba não descongelando, então fica mais gelado ainda. E aí, agora eu espero que melhore um pouquinho, daqui umas 2 semanas começa a esquentar, mas não sei. Porque fevereiro é pra ter o começo ali de primavera, então vamos ver como vai ser. Mas tá frio. Minha mesa tá cheia de coisa aqui, eu deixei tecido ali. É pequena a minha mesa, eu tenho aqui as 2 máquinas, ó. Aí eu deixo tudo aqui.
Eu tenho uma mesa no outro quarto, mas se eu trouxer aqui, eu acho que não vai ficar muita coisa também. E aí, ó, peguei e marquei aqui essa parte com caneta. E eu tava marcando com giz primeiro, mas eu achei melhor com a caneta. Aí eu fiz a distância aqui, ó. Então, o ilhosa, ele vai ficar mais ou menos assim. Esse vai ser o furinho aqui no meio. Como eu falei, é a primeira vez que eu tô furando ilhós. Então, eu nunca preguei ilhós em peça assim antes. E aí, eu vou fazer assim, nas duas partes, eu tive que fazer uma costura aqui, ó. Pra ele segurar um pouco. Eu não tenho a linha cinza, não quis comprar também. Então, vou utilizar o que eu tenho aqui. E aí, eu fiz uma costura pra ele não mover. Eu espero que não haja movimento no tecido. Eu acho que ele não vai esticar, porque eu não quero que acabe danificando o crepe, né? Crepe Georgette. Geralmente, eu acho que quando a gente faz assim, ilhós também é um tecido um pouquinho mais grosso ou entretelado, como eu tinha falado antes, né? Então, eu vou fazer isso dos dois lados, ó. E essa aqui é a parte externa. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Eu fiz, quando eu fiz o molde, eu fiz uma distância aqui entre as duas partes, porque eu quero que fique um tantinho afastado, né? Então, eu fiz assim mesmo, propositalmente, em tanto ver. E aí, agora eu vou, então, começar a furar e vou começar a aplicar aqui os ilhoses. Já deixei aqui furadinho os dois lados e agora eu vou começar com o ilhós. Fiz aqui o primeiro, ó, eu acho que ficou bom. Não deu nenhum erro, nem nada. A única coisa que eu reparei é que, por exemplo, eu tenho furador para tecido, mas ele não tá furando tão bem. Então, sobra um pedacinho de tecido ali, e aí fica aqui por baixo do ilhoso. Aí o ideal seria tirar o excesso, mas como ele não tá cortando tão bem, eu acabei deixando, porque eu sei que isso aqui não vai desfiar e tá na parte de dentro também, mas se fosse uma peça, por exemplo, de uma cliente, eu ia tirar isso aqui e acabar cortando. Ou seja, o furador, não gostei muito. Achei que é muito mal feito, não sei se é realmente da marca, que é da Galzerano? Graziano? Bom, não lembro o nome da marca, mas quando eu comprei no anúncio do Mercado Livre, tava essa específica marca, que eu acho que também é boa, mas esse cortador aqui, não sei. De repente, se eu lixar aqui a parte do centro, ele vai ficar bom, sabe? Bem aqui no meio, mas eu não vou fazer isso agora. E aí eu vou começar a fazer a aplicação do outro lado. Eu acho que não vai ter nenhum problema, assim, no geral, para fazer a aplicação, porque o primeiro lado deu tudo certinho. Só que antes eu vou jantar, porque o Ivan acabou de passar aqui na porta dizendo que a janta tá pronta, ele tava fazendo uma jantinha lá pra gente. Então eu vou jantar agora e depois eu volto aqui pra terminar de colocar o ilhós e começar a pregar a saia. Mais um dia eu aqui, depois do trabalho. Agora não sei que horas são. Deixa eu ver.
Agora são 8h42, eu já coloquei a saia. Só tô mexendo no forro ainda, mas eu vou virar aqui pra vocês verem. A parte do busto tá assim, eu quero fazer algumas aplicações aqui, ó, na lateral. Eu não sei se eu vou ter renda o suficiente pra fazer, mas vamos ver. Aqui é a saia, que eu cortei um godê duplo. Que eu falei pra vocês que eu não ia ter o tecido suficiente, talvez pra parte que eu quero fazer aqui, que vai por baixo desse corpete. Que vai ser a mesma renda. Que eu tô tentando agora cortar a manga, mas a parte da saia eu já cortei. Essa daqui embaixo é o crepe Georgette. E em cima aqui é o tule que eu deixei o barrado bem aqui. É o barrado da renda, da barra. E aí é longo, eu preciso ainda cortar. Eu vou deixar ele aqui no manequim pra ele assentar um pouco o tecido pra eu poder cortar. Só que eu acho que eu ainda vou lavar ele porque é poliéster, né? Então ele tá estático. Ele acaba grudando aqui no tecido de baixo, tanto ficar fazendo essa fricção no tecido, né? E aí a manga, eu tô tentando cortar aqui porque eu não tenho muito tecido. E eu tô tentando fazer o molde aqui da manga, ó, pra pegar um tanto de renda, só que eu ainda teria que fazer a parte de baixo, que é a parte da blusa, né? Mas é como se fosse uma blusa básica, só que a manga eu queria fazer ela mais larga aqui no punho. Eu cortei o molde em 4, como você pode ver aqui. Eu deixo esse espaço aqui na manga no meio, porque eu quero que ela seja bufante, então na parte de cima eu vou ter que colocar mais tecido, por isso que eu deixei ela aberta assim, ó. Eu poderia até abrir mais, quanto mais eu abrir aqui, ó, no molde, mais bufante ela fica ali. Mas a cava, ela vai ter o mesmo tamanho, né? Então, ela vai só aumentar onde eu tô abrindo mesmo a parte do molde. E aqui, por exemplo, ó, eu tô fazendo esse ângulo aqui na lateral, né? Eu quero pegar esse desenho do meio e eu quero deixar um pouco do barrado ainda. Só que quando eu for cortar, por exemplo, eu não posso fazer essa curva aqui, ó. Eu tenho que fazer sempre ela reta aqui, pra eu poder fazer a costura na lateral. E essa parte aqui, por exemplo, eu preciso ver a altura, então eu vou medir de novo aqui. Por exemplo, para que eu deixe ela mais bufante na parte de baixo, eu vou ter que ter mais tecido na altura também. Então, eu vou ter que medir de novo a altura, eu acho que vou adicionar tipo uns 10 centímetros na altura da manga. E aí eu vou traçar essa reta aqui na lateral. Obviamente eu não tô traçando molde, mas eu vou cortar o olho aqui, só vou adicionar a medida. E depois na manga eu vou adicionar um elástico para ela ficar mais franzidinha. Eu até pensei em fazer o punho, mas dá mais trabalho, né? Então eu vou talvez colocar o elástico. Eu vou terminar o molde aqui, vou medir certinho, vou cortar e depois eu mostro pra vocês talvez o próximo passo que vai ser já no manequim ali. Eu cortei a parte da manga já e eu vou começar a fazer a parte do pulso que vai ficar embaixo do vestido, que é como se fosse um top. Eu vou fazer na molagem, porque é mais fácil de fazer na molagem do que criar o molde, né, no papel. Como eu já tenho um manequim que é no meu tamanho, então o que eu só vou usar é a fita estilo para fazer os traços no manequim, de como eu gostaria de cortar, né, o modelo. E aí eu vou usar esse algodão cru. Você, na verdade, precisa deixar um espaço aqui no algodão cru na parte de cima. Você pode deixar tipo uns 5 centímetros na parte do pescoço, porque precisa cortar, fazer uns piques aqui para ele pegar o desenho do ombro, né? Não sei se aparece aqui. Só que como eu tô com preguiça, eu não vou marcar nada. E eu sei que dá certo, então eu só vou deixar aqui o espaço. Porque na realidade você tem que passar o algodão cru, fazer uma linha reta aqui, que vai ser o centro do manequim, e fazer uma outra linha, que é a linha do busto, para que você consiga utilizar a fita, porque por baixo vai ficar o preto, né? E você vai só copiar o modelo. Mas se você quiser aplicar o modelo, você tem que ter essas linhas para ter a orientação da fita, né? E as medidas que você vai usar. Mas é com algodão e com as marcações que ajudam bastante. Aqui eu só vou
colocar as agulhinhas, então. Eu até pensei em fazer, tipo, uma peplum, sabe? Uma blusinha, mas eu não tenho tecido suficiente, então só vou aplicar o modelo normal mesmo. Aí eu vou afastar toda essa sobra de tecido pra esse lado aqui, ó. E aqui que seria a linha, ó. Aí eu já teria que marcar todo o manequim. Que aí quando você puxa pra lateral, a sobra ela vai ficar aqui bem na cava. Aí eu marco um aqui na lateral. Aqui na frente, ó, como eu vou fazer... Eu vou deixar o recorte por enquanto, mas pode ser que eu não use o recorte. E eu também queria colocar uma gola aqui, mas por enquanto eu não vou aplicar o modelo da gola, eu só vou fazer a parte da blusa mesmo. Aqui, ó, eu puxo pra lateral, vou ter a linha da lateral aqui no tecido, ó, pra marcar. E o que sobrar aqui no meio vai ser a pence. Quando você tá criando a modelagem, quando tem essa sobra aqui, você só retira ela, né? Se você for fazer um modelo ajustado, ou então você só vai fazer a costura. Aí você precisa marcar quando você for passar no tecido. Mas aí aqui, por exemplo, eu já tirei uma sobra aqui embaixo. Essa aqui é a linha central, ó. Eu poderia passar, né? Mas como não vai ser nada muito ajustado, então não tem problema pra mim. E aqui você consegue ver a linha, ó, por baixo, que é o modelo que eu passei, ó. Tem aqui o recorte princesa, que eu posso fazer ou não, aí fica a critério. Mas essa aqui é a linha do busto, ó, que teria que ser a linha feita correta, né, se você for fazer molagem. Mas eu aqui só tô fazendo, tirando uma média do molde, porque eu não quero fazer no papel, então eu só vou fazer o corte aqui. Se sobrar nessa parte, eu posso utilizar com sobra, aí vai depender do meu tecido, mas eu vou deixar marcado para caso eu precise tirar essa sobra aqui, ó, e cortar em partes no tecido, porque se não der o tamanho, eu vou precisar fazer isso. Vou tirar a quantidade da cava, né, que estiver sobrando, para não ficar aquela sobra aqui quando for fazer a manga. Se eu for utilizar o tecido sem desenhar o molde recorte princesa aqui, eu só vou esconder essa pence aqui. Então, eu posso colocar uma agulha. Na verdade, eu teria que fazer carretilha aqui, passar a carretilha nessa parte, porque quando você abre, ele vai fazer uma pontinha aqui. Se você cortar ele reto, sem dobrar, vai faltar tecido depois, para a parte da cava. Então, você precisa passar uma carretilha, né, quando você tá fazendo molde. Ou nesse caso aqui, como eu já tenho ele dobradinho, eu já vou cortar aqui, ó. Vou desenhar, né, com lápis e já vou cortar aqui a parte da cava.